Queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco mais uma vez. Vamos hoje estudar um pouco sobre a igreja do início do terceiro século. Eu quero antes orar com você. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de poder estar refletindo sobre a tua igreja, aprendendo mais de ti, Senhor. Ser com meus irmãos, com minhas irmãs, para que nós possamos crescer mais e mais em ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar um pouco sobre a década, ou as décadas de abertura do terceiro século. O terceiro século, na verdade, onde a igreja esteve ali presente, muito mais a era de Tertuliano, de Hipólito, de Orígenes, de Cipriano, e nós vamos ter esse período como um período de crises para o Império Romano e para comunidades cristãs. As raízes da crise, nós precisamos olhá-las para entender melhor essa história, né? A mais óbvia razão para as crises era de natureza militar. Para que a gente possa compreender bem, no reinado de Marco Aurélio, os bárbaros invadiam e saqueavam as províncias ali na região do Danúbio, do Reno, os dois rios importantes. E depois de 235, a nova dinastia sassânida, ela tenta reconquistar os territórios que no passado eles pertenciam ao Império de Dário e de Xerxes. E aí o que vai acontecer? A necessidade crescente também dos exércitos romanos consumiam a riqueza dos cidadãos comuns de forma mais específica. Os impostos eram muito pesados e a gente vai perceber então uma fuga dos camponeses, o empobrecimento das classes superiores também começa a acontecer nas cidades e províncias. Por conta de tudo isso, os imperadores passam a emitir mais moeda, ou seja, cunhar mais moedas. E quando eles passam a fazer isso sem ter lastro para sustentar essa emissão de moeda, eles chegam ao final do século com uma inflação enorme, inflação, aliás, crescente, galopante. E nós vamos então encontrar associado a essas coisas os problemas sociais e econômicos, estando acompanhados também por uma crise institucional. O imperador Marco Aurélio passa a abandonar uma prática que era adotada pelos imperadores de fazer oficialmente o seu sucessor, ou seja, um sucessor para executar o ofício imperial era sempre escolhido pelo imperador. E depois de 235 começa então um vai e vem de imperadores, que isso acontecendo de acordo com a vontade do exército, que ganhou aí força, se sobressaiu, e então eles começaram a tomar decisões militares, de modo que entravam e saíam imperadores de acordo com a vontade do exército. A sobrevivência dos imperadores, então, dependia das conquistas militares e da capacidade de manter lealdade às tropas dos seus exércitos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o imperador sobrevive à crise e à instabilidade a partir do seu relacionamento com o exército, com grande esforço militar e sua reconstituição por Diocleciano e Constantino ganha agora uma dimensão religiosa também. Então isso tudo a gente vai encontrar naquele século III. E no início do terceiro século, então, nós vamos ter também um reavivamento do culto imperial. Os severos, ou os imperadores com o nome de Severo, se esforçam para que houvesse uma unificação religiosa em torno do Sol Invictus, cuja soberania era simbolizada pelo imperador. O próprio imperador era a imagem, ou ele representava o Deus chamado Sol Invictus. E aí as comunidades cristãs então se colocam numa posição ambígua e incerta, com o cristianismo disseminado na Ásia Menor, no Egito, na Síria, na África do Norte, Itália, também crescendo naquela época, da mesma forma,
já tomando um ascendente, um bom crescimento na Espanha e na Gália. Agora, isso acontecia predominantemente nas áreas urbanas, de forma muito clara e visível. Os seguidores eram numerosos, as comunidades estavam se organizando, eram conhecidas ou reconhecidas como comunidades centrípetas pelo seu poder, pela sua capacidade de atrair pessoas para dentro dela. E aí as comunidades passam também a se organizar separadamente, ou seja, elas não mais dependiam de absolutamente nenhuma relação com o império e nem muito a depender de uma esfera maior da própria igreja, mas elas começam agora a se organizar individualmente, possuindo seus líderes, os seus ritos característicos, especialmente no batismo e Eucaristia, o seu próprio calendário e celebrações, suas finanças e propriedades começam também a ter uma evidência, mas essas comunidades também possuíam um detalhe importante: havia uma hostilidade grande, né, e continuada para com os fundamentos da sociedade romana. Eles discordavam radicalmente dos fundamentos, principalmente religiosos, da comunidade romana. E aí, na verdade, da sociedade romana, não é? Muitos não compartilhavam do rigor montanista ou das ideias de Hipólito de Roma, identificando o Estado de Roma como o anticristo. Aí é onde nós encontramos o problema. A própria comunidade cristã romana identificava o Estado romano como o anticristo. A realidade do dom de Deus em Cristo, ela era incompatível com as reivindicações da religião pagã. Era assim que via a comunidade cristã. Ela pensava dessa forma porque ela considerava que na sociedade romana o tempo inteiro se manifestava uma barganha da sociedade com os demônios. Então a religião pagã era uma negociata entre a sociedade pagã e os demônios. E aí no terceiro século a gente vai ainda também assistir a essa posição sendo alterada, não é? De algum modo, de pouca significância, se torna algo muito sério, de tal modo que os líderes políticos e intelectuais passam agora a ser atraídos pela comunidade cristã. Ou seja, a comunidade cristã toma vulto, toma peso, ela ganha evidência e ela passa então a atrair, inclusive, políticos e intelectuais. O filósofo Celso, nesse tempo, ataca Irineu, e Irineu defende o cristianismo usando um texto chamado Palavra Verdadeira. E entre os imperadores, alguns passam então a ser tolerantes e outros se interessam até positivamente pelo cristianismo. Era isso que estava se vivendo no terceiro século. A gente vai encontrar, por exemplo, o imperador Caracalla, lá por volta de 211 a 217, deixando os cristãos vivendo num tempo de paz. E Alexandre Severo é quem vai exercer aí uma tolerância para com os cristãos, que se chamava de tolerância consciente lá na sua época. É verdade que Severo VII, lá por volta de 192 até 211, publicou um decreto proibindo a conversão ao judaísmo ou ao cristianismo. E isso desencadeou então uma perseguição lá em Cartago e Alexandria, mas a metade do terceiro século foi, a gente pode dizer assim, de paz e de uma expansão crescente da igreja cristã. Em 247, nós vamos agora encontrar o imperador Filipe, participando, né, de ritos solenes para celebrar o milênio do Estado romano. E aí os cristãos são convidados a participar daquelas cerimônias, eles se negam, ainda que estivesse ali ocorrendo um período de perigo militar e uma incipiente desordem civil. E os cristãos se negam porque os deuses romanos estavam sendo glorificados em detrimento do único Deus. E aí não tinha
como conciliar as coisas, e aí os cristãos se negam a participar dessa questão da solenidade do milênio romano por conta da questão do paganismo. A gente vai agora avançar e vai encontrar em 249 Filipe, né, caindo do seu império, e um soldado chamado, a gente pode dizer, um soldado imperador, conservador chamado Décio, surgindo, e Décio surge desejando ou objetivando restaurar a glória romana por meio do retorno às virtudes e aos deuses que haviam feito Roma magnífica lá no passado. Então esse era o desejo, essa era, a gente pode dizer, a intenção de Décio, de restaurar aquilo que ele chamava de glória romana, buscando as virtudes e os deuses que haviam tornado Roma como algo magnífico. E aí acontece um levante popular contra os cidadãos de Alexandria, e Décio então estabelece a primeira perseguição universal contra a igreja. E aí a gente vê agora que é um século de altos e baixos, mas muito mais a gente pode dizer um século de paz do que de tormentas em relação ao cristianismo. A gente avançando ainda neste século, em 250, Fabiano, agora bispo de Roma, vai ser executado, e Cipriano de Cartago e Dionísio de Alexandria buscam então se esconder em meio à perseguição que foi estabelecida. Décio então baixa um decreto que todo cidadão romano deveria buscar ajuda junto aos deuses, sacrificando a eles, e que deveriam provar, inclusive, que haviam sacrificado aos deuses romanos, apresentando um certificado chamado libelli. Libelli era o certificado que comprovava que eles haviam sacrificado aos deuses romanos. E aí nós vamos encontrar então Orígenes sendo preso nesse período e sendo também torturado porque ele se nega a sacrificar aos deuses romanos. A gente sabe, a gente tem o conhecimento histórico de que isso foi uma perseguição breve, estabelecida por Décio, né? Parte para uma campanha nas províncias do Danúbio, nessa época. Décio vai para essas campanhas, e indo para essas campanhas ele é morto em 251, por isso que foi tão rápida essa perseguição. Mesmo assim, o bispo de Esmirna, sucessor de Policarpo, apostatou da fé, desistiu da fé cristã, juntamente com 2 outros bispos africanos lá do norte. E aí Valeriano, que foi o sucessor de Décio, renova esta perseguição nos seus últimos anos. E aí desta feita, com o clero e os líderes de destaque da igreja sendo o alvo principal, sendo as pessoas, os principais ameaçados, inclusive com perda das propriedades. E aí é nesta fase que Cipriano e Sisto II perdem a vida, chocando a igreja, mas sem diminuir o seu número, que continuou crescendo. A igreja continuou sem uma, digamos, significativa perda numérica, aliás, ela continua crescendo neste período, e aí a gente vai encontrar então a igreja cristã de qualquer forma se expandindo. Todas as pessoas que haviam sacrificado, bem como quem havia comprado o certificado, tentando ser readmitido na igreja, é outro fato que a gente vai encontrar então neste período. E uma coisa interessante, muita gente dito cristão partiu para a compra do certificado sem sacrificar aos ídolos romanos ou aos deuses romanos, com medo da perseguição. E aí, na hora em que eles buscam ser readmitidos na igreja, começam a provocar um conflito interno na igreja. A discussão era muito forte, até porque havia uma digamos assim, uma doutrina ou uma norma local da igreja naquela região toda, que dizia que o cara não podia cometer pecado grave depois que ele era batizado, porque não haveria mais perdão. Isso provocou um conflito, porque alguns bispos da igreja queriam relaxar
admitindo ou readmitindo essas pessoas na igreja, e outros não abriam mão, não queriam de jeito nenhum, e isso gerou um conflito grande, né? Inclusive com aqueles que queriam readmitir aqueles que tinham comprado seus certificados ou que tinham apostatado da fé, sendo defendidos por quem queria readmiti-los, dizendo, não, eles não pecaram gravemente. Na verdade, não foi a fé deles quem falhou, foi a coragem que foi pouco, ou seja, não falhou na fé, falhou, na verdade, na coragem. E aí a gente vê este terceiro século desta forma. Então, um século de certa paz, digamos assim, mais tempo de paz, de expansão, de uma igreja que vai se tornando mais forte, uma igreja que vai se tornando mais presente durante o século, uma igreja que vai sendo vista de forma diferente, porque foi um século de muita crise, mas ao mesmo tempo um século, digamos assim, de mais paz do que de tumulto, do que de dificuldades, do que de tribulações para a igreja, apesar dos curtos períodos de perseguição promovidos pelo Império Romano. E assim a gente consegue enxergar o terceiro século como esse tempo presente na vida da igreja. Esse encontro da gente de hoje é um encontro mais curto, porque nós temos uma história e a gente deve focar ela nesse período de forma muito clara, para ter esse entendimento que vai ser relevante para os nossos próximos encontros, enxergando muito claramente um século que começa com uma paz relativa, ele passa por uma dificuldade no meio com perseguições e ele retoma tendo um pouco mais de sossego, parece que houve mais paz, né? É caracterizado como um século onde houve mais paz do que guerra para cima da igreja. Uma coisa que é inteligível, digamos assim, que é razoável, porque o século começa com aquelas crises todas de origem militar em Roma, com a questão do desejo, né, da dinastia sassânida tentando reaver as terras que eram do Império de Dário e de Xerxes. Então as forças, quem sabe a energia romana, ela se volta para defender as suas terras, ela tem que fortalecer muito o exército e quem sabe por conta disso ela minimiza lá a atenção à igreja e com esse desvio de foco, podemos assim dizer, ela vai gastar suas energias nas lutas pela defesa do território e a igreja tem sossego e nesse tempo de sossego ela começa então a progredir rapidamente, a se organizar rapidamente e é por isso que nós vamos encontrar então essa igreja mais organizada, mais presente, com maior respeito, digamos assim, tendo essa posição dela alterada, passando de pouca significância, de grandes perseguições, a de alguma forma sendo até admirada por intelectuais e políticos. Tanto que a gente vai encontrar então imperadores relaxando, outros tolerando conscientemente a igreja, mas apesar da pequena perseguição, nós queremos reforçar essa questão de uma igreja que cresce, que se expande, né, que ela cria a sua organização com mais sustentação, com mais firmeza, separando inclusive, né, ou se separando individualmente para ter sua condição de possuir seus líderes, seus ritos, seu calendário de celebrações, as suas finanças próprias. Claro que as finanças próprias e a propriedade da igreja elas eram oriundas, logicamente, de doações, de ofertas das pessoas que se juntavam à igreja. Então assim nós vamos encerrar este encontro de hoje mais curto, mas focando exatamente isso que aconteceu no terceiro século, para que a gente possa ter uma visão mais apurada. E nós não podemos esquecer da questão da visão da igreja em relação à sociedade romana pagã, não é? Que tinha essa perspectiva de barganha com os demônios. Mas assim nós vamos encerrando o nosso encontro. Que Deus nos abençoe. Queremos agradecer a Ele por este dia e por este tempo. Vamos orar com você.
Meu Pai, mais uma vez, muito obrigado pelo dia de hoje. Queremos te agradecer, te louvar pelo dom da vida, te agradecendo também, Pai, pelo que aprendemos hoje, pelo que tu tens trazido até o nosso coração, a nossa mente. Te louvamos agradecidos por tudo o que tu tens feito, pelo que tu vais fazer ainda, Senhor. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre serás esse Deus fiel e maravilhoso, amoroso e misericordioso que nós conhecemos. Obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém.